Texto para a exposição da palavra do Senhor, João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Enquanto os irmãos estão abrindo, que Deus possa abençoar este ano de 2021. Estamos entrando no primeiro domingo, adorando ao nome do Senhor, e que nós possamos fazer isso não só hoje, irmãos, mas sempre na dependência de Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. João, capítulo 11, do verso 1 até o verso 11, irmãos. Capítulo 15, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra, meus amados. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir a algum irmão do trabalho virtual para que faça essa oração. Vou só ver o mosaico ali. Vou pedir ao presbítero Valdir que faça essa oração. Vamos orar com o nosso irmão presbítero. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, a nossa vida. Agradecemos, ó Deus, o ano que encerrou, esse novo ano que está se iniciando. E nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para ficarmos debaixo da tua proteção, da tua direção, enfim, debaixo da tua vontade, ó Deus. Nesse sentido, queremos nessa noite louvar o teu nome, engrandecer e declarar teu senhorio, a tua soberania, assim adorar ao teu nome, Senhor. Esse é o nosso propósito nessa noite. Mas humildemente pedimos também que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da tua palavra e do teu servo, ó Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus amados irmãos, nós estamos entrando em mais um ano, e pela graça desse ano que se inicia, com toda certeza e na dependência do Senhor, nós devemos reorganizar e organizar as nossas prioridades e tarefas, tanto individualmente quanto como igreja. Mas eu creio que uma das maiores necessidades que nós temos como igreja do Senhor é consagrarmos nós cada vez mais a nossa vida na presença do nosso Deus. Eu creio, meus irmãos, que a igreja de Vila Gustavo, ela tem muitas necessidades nas mãos do Senhor. Mas eu creio que o que nós precisamos não são apenas de mais trabalhos, não são apenas de mais tarefas, não é apenas mais união, mas com certeza o que nós precisamos neste ano, irmãos, é estarmos nós, todos nós, cada vez mais ligados a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Nós temos, meus irmãos, antes de entregar o nosso trabalho, as nossas mãos à peleja, nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor e nos unirmos cada vez mais a esse Salvador que tanto nos amou e assim mesmo se deu por nós. Meus amados, quando nós estudamos o Evangelho de João, nós entendemos que o Evangelho de João é o Evangelho do eu sou, o
o evangelho do Deus Criador. Enquanto nós vemos nos evangelhos Jesus se apresentando como o prometido em Mateus, como o servo que trabalha em Marcos, como o servo da sabedoria, filho de Deus, nós vemos em João o Deus Filho, aquele que antes de o mundo vir já veio à existência ou já existia, e mostra aqui, meus amados irmãos, na sua natureza, o que ele é para os seus servos, o que ele é para a sua igreja, o que ele é para os seus filhos. Eu não sei se os irmãos se lembram das expressões, mas nós vamos ver aí Jesus se identificando de várias maneiras no Evangelho de João. Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus se apresentando como o Eu Sou, ele vai falar que eu sou a água da vida, e aquele que crer em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Jesus, meus irmãos, é também o pão da vida, e todo aquele que crê nele jamais terá fome. Jesus é a luz do mundo, é aquele que está em trevas vai ver a luz da vida. Jesus é a porta, e todo aquele que entra por ele encontrará a verdadeira salvação. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é a ressurreição e a vida, e ainda que nós morramos quando estamos nele, nós experimentamos a verdadeira vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E esta aqui, meus irmãos, agora é a última expressão do eu sou, mostrando que Jesus, como videira verdadeira, é a fonte de todas as bênçãos para nos dar a salvação. E se nós estivermos ligados nele, nós temos em si, meus irmãos, todas as bênçãos. Nós temos em si a bênção do Senhor e as bênçãos da salvação. Eu espero, meus irmãos, que nós possamos estar cada vez mais ligados a esta videira. Só para os irmãos entenderem também, meus amados, quando nós estudamos sobre a lição da videira, nós entendemos que o povo de Israel, no Antigo Testamento, também é apresentado como a videira. Se os irmãos olharem o Salmo 80, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, nós vamos ver muitas afirmações como o Senhor cuidando dessa videira, para que esta nação, meus irmãos, pudesse dar muitos frutos e abençoar outras nações. Não sei se os irmãos experimentaram uva nesse Natal e Ano Novo, mas, meus irmãos, apesar de a nação de Israel ter produzido bons frutos e serem uvas boas, pelo fato de Deus, como agricultor, ter cuidado dessa nação, eles não produziram bons frutos. Eles produziram uvas bravas, que na nossa linguagem é uva amarga. Né? Espero que ninguém tenha chupado uva amarga, porque é ruim, né? E entre muitas doces, meus irmãos, Deus separou este povo para ser um povo diferente. Mas ao invés deles produzirem frutos bons, eles não fizeram isso. E nisso, meus amados, Jesus agora no Novo Testamento, enquanto um povo fracassou na sua tentativa de abençoar as nações, Jesus mesmo, o Filho de Deus, se levanta como a verdadeira videira para abençoar a sua igreja. E se nós estivermos ligados a essa videira, nós temos todas as bênçãos. Nós somos um povo abençoado. Em Cristo nós somos enriquecidos em tudo. E eu espero, meus irmãos, que nós possamos estar ligados a esta videira. Então, meus amados, eu queria deixar para nós nesta noite o seguinte tema: permaneça na videira e no seu amor. Eu não coloquei hoje no PowerPoint, mas dá para gravar, meus irmãos? Permaneça na videira e no seu amor. Então, Jesus, meus amados, vai nos dar algumas lições para nós fortalecermos a nossa vida diante do Senhor. Não dá para saber exatamente o lugar onde ele disse essas palavras. Alguns vão dizer que Jesus vai proferir esta lição enquanto eles saíam da ceia indo para o Getsemane, e ali vão usar a linguagem da videira. Outros vão apontar, meus irmãos, como se Jesus estivesse saindo ali do cenáculo, onde ele celebrou a ceia, e logo após a celebração da ceia ele vai dizer essas palavras. Não dá para dizer exatamente. João 14:31 vai falar que eles estavam saindo dali. Pode ser que tenha sido logo após a ceia ou indo já para os Getsemane para Jesus cumprir a sua missão. E, meus irmãos, vamos ver as lições desta noite
para que nós permaneçamos na videira e no seu amor. E a primeira lição que a palavra nos ensina, a partir dos versos 1 a 6, nós vemos que nós temos que permanecer na videira e no seu amor para dar bons frutos. Olhem aí com calma, meus irmãos. Eu vou ler o texto e vou expondo a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos, como diz o primeiro versículo? Olhem lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Meus irmãos, vamos ver aqui o raciocínio de Jesus usando esta metáfora, usando esta ilustração. Aqui nós vamos ver alguns personagens. Jesus como a videira verdadeira, como a fonte de todas as bênçãos, o agricultor, que é o Pai, a primeira pessoa da Trindade, que vem para cuidar da sua igreja. Meus irmãos, Jesus não é só a fonte de bênçãos, mas toda a Trindade age na nossa salvação. Embora não vejamos aqui o papel do Espírito, nós vemos um bom cuidador da sua vida, um bom agricultor, alguém que está cuidando da sua vida para que você possa ser um ramo ligado ao Senhor, para que possa dar bons frutos. A nossa vida não está solta, mas você está nas mãos de um Pai que cuida de você, que é o agricultor. O texto também, meus irmãos, vai falar dos ramos bons e maus. Olhem o verso 2 aqui, eu vou só colocar aqui para os irmãos entenderem. Todo ramo que estando em mim, se ele não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Meus irmãos, para nós entendermos bem esses personagens, não é a ideia aqui, o que produz mau fruto, aquela pessoa que se não der fruto na igreja, o pai vai estar com aquela tesoura de poda para falar que você perdeu a salvação. Nós entendemos pela linguagem da palavra que se nós estamos ligados ao bom pastor, nós temos a promessa de que ninguém vai ser arrebatado das mãos de Deus. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas uma preocupação, e já indo direto ao ponto aqui da lição, meus amados, aquele ramo que não produz bom fruto é aquela pessoa que pode estar na igreja e ser um crente nominal. Ela está, de uma certa forma, ligada à videira, mas ela é uva brava. Ela é um ramo que não produz fruto, na verdade. E ao invés, meus irmãos, de ser bênção para a glória de Deus, essa pessoa é um crente nominal, é um crente hipócrita, talvez seja a semelhança de Judas. Alguns autores vão dizer que Jesus estava preocupado para que nem os discípulos, nem as outras pessoas por vir imitassem o exemplo de Judas Iscariotes, irmãos, que estava no círculo mais íntimo do Senhor, melhor dizendo, no círculo mais íntimo como apóstolo, mas mesmo assim não aproveitou a bênção. É claro que tem o plano soberano, meus irmãos, mas a preocupação é: nós não devemos ser crentes nominais. Eu não tenho que estar aqui na igreja apenas professando o nome do Senhor, mas eu tenho que estar ligado cada vez mais à videira verdadeira. E aí, meus amados, o texto vai falar do ramo bom, aquele que produz fruto, aquele que dá fruto. O agricultor limpa para que produza mais fruto ainda, né? Então, só para os irmãos entenderem essa linguagem, meus irmãos, acompanhem. O pai é o agricultor, que cuida dos ramos. O filho é a videira, a fonte de todas as bênçãos. Nós, meus irmãos, não devemos ser crentes nominais, mas temos que ser ramos cada vez mais ligados à videira, que é Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, o Pai cuida de você. Ele vai limpar você, Ele vai podar você, para que você possa ter uma vida cada vez mais bonita na presença do Senhor. A nossa irmã Karine, irmãos, mexe com plantas, com flores, e a videira, meus amados, ela não é uma planta ornamental, ela não é uma planta para crescer as folhas, mas é para ser cada vez mais limpa e podada, porque o que importa na videira é dar frutos, né? Então, conta-se alguns pastores, meus irmãos, que um vizinho foi cultivar videira, e essa videira estava crescendo, e ele falava: por que você está com essa tesoura grande? Por que você vai cortar essas plantas, ou essas partes das plantas? E o vizinho, que era agricultor, ele vai falar: ou a videira dá fruto,
ou ela cresce com plantas. Meus irmãos, a ideia nossa é que Deus tem que trabalhar cada vez mais em nós, porque o que é mais importante é nós darmos frutos. Nós precisamos ser assim. E o Pai, Ele vai podar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer tudo o que é necessário para que nós possamos ter uma vida de crescimento espiritual para a glória do Senhor. Então, meus amados, quando a gente fala de poda, quer dizer que o Pai sempre tem o melhor quando Ele prova você, quando Ele cuida de você, para que cada vez você morra mais para si mesmo e viva para o Senhor. O agricultor sabe o que faz, viu? E é por isso que Ele está cuidando de você, para que você não deixe de dar fruto. Mas como diz o verso 2, olhem lá a expressão, produza mais fruto ainda. O que é esse fruto? Pastor, é evangelizar? Pastor, é ir para todo lugar falando, evangelizando? Meus irmãos, o fruto importante que você precisa entender, é claro que todas essas coisas que eu estou falando, irmãos, elas são importantes, elas são vitais para o crescimento da igreja, mas a lição de dar o fruto é ter um coração arrependido, é realmente amar cada vez mais o Senhor, assim como Ele amou você. O fruto não está nas suas mãos em primeiro lugar, mas ele está, antes de tudo, no seu coração. Eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que dar a minha vida para glorificá-lo. E realmente, meus amados, antes das nossas atividades, Deus quer o nosso amor e uma ligação cada vez mais com Cristo. Será que neste ano, irmãos, que se inicia, eu estou me ligando com o Senhor cada vez mais ou menos? Eu estou morrendo para o pecado cada vez mais ou menos? Nós precisamos disso, irmãos, ser trabalhados para o Senhor, para que Deus crie em nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. E olhem o verso 3, meus irmãos. A esperança do verso 3 vai falar que nós somos os ramos bons. Por quê? Leiam aí, por favor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, se os amados abrirem em João 13:10, vocês vão ver que os discípulos estavam limpos, mas não todos, mostrando que Judas Iscariotes foi aquele que não foi limpo pela palavra. Meus irmãos, a palavra nos ensina que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, eu que antes estava nas trevas, eu agora me assento nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o texto vai usar uma expressão, pela graça sois salvos. Nós somos feitura dele, criados de antemão para andarmos não nas nossas obras, mas nas obras que Deus planejou para que nós andássemos nelas. Meus irmãos, é isso que Deus faz. Nós já estamos limpos. Deus nos limpou pela palavra. O Espírito Santo, em Efésios, vai falar assim: depois de haver descrito no Evangelho da vossa salvação. Quando você ouviu o Evangelho, quando a palavra um dia entrou de fato no seu coração foi transformado. Deus tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. E com aquela bênção, veio a promessa de você ser selado pelo Espírito Santo. É isso que Deus faz, meus irmãos. Nós já estamos limpos pela fé na palavra de Deus. E aí, meus amados, o verso 4 vai falar assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em... Meus amados, é uma ordem que o Senhor Jesus está dando para os seus discípulos. Permaneça em mim. Fique em mim. Essa palavra permanecer, irmãos, está muito presente aqui em João capítulo 15. Permaneça em mim e eu vou permanecer em você. Então, olhem que ordem importante, irmãos, para nós começarmos o ano. O importante é eu estar ligado a Cristo. Esta é uma ordenança que nós precisamos ouvir, entender e praticar. E olhem lá, meus irmãos, a ligação de estar em Cristo, ela é vital, porque o texto vai dizer assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em... Meus irmãos, o ramo não pode produzir fruto se ele não estiver ligado à videira. E mais evidente, mais importante do que isso, nós não podemos produzir frutos se não estivermos ligados a...
Jesus. Isso é muito importante. Verso 5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos, meus amados, com certeza estar ligados a esta bênção que é o Senhor. Olhem o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados, o texto de Mateus, que o nosso presbítero Carlinhos bem leu, vai nos falar de como o solo penetra o coração. O semeador, quando lança a semente, penetra o coração dos solos. Tem uns que o inimigo nem deixa, porque ele está à beira do caminho. Uns são solo rochoso, outros são solos entre os espinhos. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, porque quando nós temos a bênção de permanecer em Jesus e nós nele, nós podemos dar fruto. O fruto não é sair evangelizando em primeiro lugar, meus irmãos, mas você sabe como era a sua vida sem Jesus. E hoje você conheceu a Cristo. E conhecendo a Cristo, você tem um coração arrependido. Não ama mais as coisas que faz, ou luta contra elas todos os dias. E quando está lutando com elas, você busca se parecer cada vez mais com o Senhor. Isso é uma bênção, irmãos. Este é o caminho que nós temos que trilhar. E esta é a rota que nós temos que tomar como servos de Deus. E é isso que a palavra vai nos ensinar, meus irmãos. Nós precisamos desta bênção. Precisamos estar ligados ao Senhor. E que nós, pela graça de Deus, possamos caminhar assim. Verso 6 vai falar: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Meus amados, que advertência séria. Eu creio que nós precisamos, como servos de Deus, sempre nos revestirmos do Senhor, para que tenhamos e descansemos nessa segurança da salvação. A gente tem que ter esse pensamento, viu, meus amados? Eu sou do Senhor, Ele é meu, eu tenho que estar cada vez mais ligado a Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, é o que vai dizer no hino do nosso inário. E nós vemos aqui, meus amados, que aquele que não estiver ligado, ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo sobre dar frutos, tem gente que pode estar no círculo mais íntimo da igreja, mas mesmo assim, ela pode ser cortada, lançada, queimada, e a semelhança do ramo, irmãos, secar e não ter nenhuma produção de fato para a glória de Deus. Tem gente, irmãos, que está na igreja e é joio. Tem gente que está na igreja e não está vivendo como trigo. E nós precisamos ter esse alerta do Senhor, para que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a sempre nos parecermos cada vez mais com Cristo. Esse é o desafio, irmãos. Esta é a meta para nós este ano. Que Deus nos livre da perdição. A ideia aqui é justamente uma linguagem da perdição eterna. Irmãos, tem gente que não está vivendo com Jesus. Está na igreja. Mas um dia essa pessoa vai secar, essa pessoa, a semelhança do ramo, vai ser lançada fora, a semelhança do ramo, esta pessoa vai ser apanhada, lançada no fogo e queimada, e a palavra fala que a questão do inferno, irmãos, é um fogo inextinguível, e ali vai haver choro e ranger de dentes. Mas eu espero que nesta noite Deus confirme em nosso coração que nós não somos cabrito, que nós não somos ramos sem fruto, mas que Deus nos separe, nos leve para a direita e fale: vinde benditos de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor, para a glória de Deus. Mas o texto, irmãos, nos ensina uma outra lição. Além de eu permanecer na videira no seu amor para dar bons frutos, nós precisamos estar na videira para confirmar que somos discípulos. Isso é importante também, meus irmãos. Tem gente que fala: não, sou um discípulo, estou aprendendo, mas como é que está a nossa vida de crescimento espiritual, na obediência, na presença do Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional, a nossa vida de intimidade? Tudo isso, irmãos, tem que comprovar que nós somos discípulos. E não estou falando só de performance, estou falando de amor verdadeiro ao Senhor. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres e prodígios, em teu nome expulsamos demônios.
Mas, meus irmãos, que Deus nos livre de ouvir um dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o texto aqui, irmãos, vai nos dizer o seguinte, versos 7 e 8. Olhem o que a palavra nos ensina. Se permanecerdes em mim, acompanhe quantas vezes aparece essa expressão permanecer, meus irmãos. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Meus amados, a ideia aqui do texto é justamente essa, para que eu possa dar frutos, para mostrar que eu sou um discípulo do Senhor. O verso 7, meus amados, tem uma ligação com a oração, né? De eu estar ligado a Cristo e na palavra, e se eu permanecer na palavra, com essa ligação, o texto vai falar que eu posso pedir o que quiser e isso vai ser feito. Muito cuidado, né, meus irmãos? Esse é um texto para a gente não entender como alguns evangelhos que têm sido pregados no Brasil afora, se não no mundo inteiro. Você vai ver pastores que prometem dinheiro, casa, bens materiais, prometem coisas que Deus não está ensinando na palavra, e com certeza aquele que está ligado à palavra e aquele que está ligado a Cristo, ele não vai ficar pedindo coisas terrenas em primeiro lugar, mas ele vai pedir coisas que vão estar ligadas ao reino de Deus e sempre ligadas à soberana vontade. Mas, meus irmãos, olhem, sabe qual é a principal necessidade da nossa oração? É falar: Senhor, para que eu faça a tua obra, para que eu viva para a tua glória, eu não quero depender de mim. Eu não quero depender da minha força. Às vezes, meus irmãos, olhem, sabe o que acontece na nossa vida espiritual? Às vezes eu oro a Deus: Senhor, me ajuda. Mas muitas vezes eu não dependo da força dele para me fortalecer como servo do Senhor. Às vezes depende de mim, da minha fala, do que eu faço na igreja. E, meus irmãos, com certeza o nosso poder, a nossa capacidade não é suficiente para nos fazer melhores discípulos. Nós não seremos melhores discípulos com a nossa força. E com certeza, este pedido de fazer o que Deus quer na nossa vida está ligado para a glória dele e para que eu tenha uma vida cada vez mais de intimidade na presença do Senhor. Eu não tenho que orar pedindo somente uma forcinha. Eu tenho que orar: Senhor, me capacite. Com toda a força que o Senhor pode me dar, para que eu viva com a plenitude do teu Santo Espírito na minha caminhada e para que eu possa glorificar o teu nome durante todo o tempo. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Com certeza, Deus cumpre os seus planos soberanos. E também tem uma ligação aqui. Dentro dos planos soberanos, Deus usa a oração da sua igreja. Isso é importante. Mas eu creio que, além disso, eu tenho que sempre estar aos pés do Senhor, pedindo: Senhor, me ajude a sempre permanecer na tua presença. Isso é fácil, irmãos? Sempre ficar firme na presença do Senhor? Como fazer isso? Irmãos, tem o pastor Spurgeon, ele vai dizer, eu vou parafrasear de uma forma diferente, né? Ore, melhor dizendo, faça como se tudo dependesse de você, mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que, na nossa vida com Deus, caminhar, entendendo que eu, no meu coração, tenho que dar o meu coração a Cristo. Mas louvado seja Deus, seu Pedro, que isso também acompanhe a graça. Deus me abençoa, Deus me fortalece. E quando eu oro pedindo força, irmãos, Deus dá. É claro que tem a perseverança nossa, mas louvado seja Deus que junto com ela tem a ação divina. Deus começou a obra e Ele vai completar. Mas uma outra lição, meus irmãos, que nós vemos aqui na palavra, é que eu tenho que permanecer no seu amor, na videira, para dar bons frutos, mas também, como diz aqui a palavra, para confirmar que somos discípulos, mas também para que a nossa alegria seja completa. Olhem aí o que diz os versos 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meus amados, olhem, que coisa linda esse texto fala. É um texto, assim, que ensina lições preciosas para nós dependermos de Cristo. Deus amou o Filho, e o Filho nos amou. Irmãos, é claro que se você olhar toda a palavra de Deus, a Trindade tem uma harmonia maravilhosa. Quando Deus vai criar todas as coisas, Deus apenas com a sua voz de comando, ele criou a luz e disse, haja luz e houve luz. Mas quando o texto vai nos falar da criação do ser humano, de Adão ali no caso, ele vai falar, façamos o homem a sua imagem e semelhança. E nós vamos ver que tudo que Deus criou foi muito bom. Nós vamos ver amor, harmonia, essa união. Meus irmãos, a Trindade ela é uma perfeição que ultrapassa o nosso entendimento. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele é um só. É a união de três pessoas distintas numa mesma pessoa. Num só Deus, sendo um só Deus. E meus amados, este mistério nos mostra também unidade, harmonia, amor, mas o amor do Pai se mostra no Filho através da sua missão. Quando nós vemos no batismo lá, o que vai ser dito? A pomba em forma de espírito pousa ali, né? E o Pai vai dizer com uma voz altissonante e muito linda, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Meus irmãos, olhem, a Bíblia vai nos falar do amor de Deus por nós. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. 1 João 3 vai falar, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Falamos muito de Jeremias 31, Deus nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu para si. Mas, meus irmãos, olhem, aqui é uma palavra do Filho para os seus discípulos e também para nós nesta noite. Nós vemos que quando Deus nos chama, nos elege, nos escolhe, o amor de toda a Trindade, ele está presente na eternidade. Antes de o mundo ser mundo, Deus já amava você. Mas na história, irmãos, Cristo te amou tanto que cuidou de você, que mostra que o caminho é através da vida dele. E assim como Jesus amou toda a trajetória dos discípulos aqui na terra, saiba nesta noite que Deus ama você em toda a sua trajetória. E é por isso que ele tira você de um tremedal de lama, para que você seja um discípulo do Senhor. O texto fala, olha, o Pai ama você, mas eu também vos amei. Permanecer em mim. Irmãos, nós não estamos vivendo um tempo fácil. Nós estamos vivendo tempos de provações. Não sabemos o que nos aguarda neste ano de 2021. Mas olha, eu não sei o que vai vir amanhã. Mas se vocês pegarem essa parte do sermão, louvado seja Deus. Eu não sei o que me aguarda amanhã. Mas hoje eu estou debaixo do amor de Cristo. Isso é uma força suficiente para falar, Senhor, eu não quero estar lá fora, mas eu quero permanecer no seu amor. Isso é uma bênção, né? Isso é algo precioso, irmãos. E nós precisamos trazer esta palavra para a nossa vida. Verso 10 vai falar assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Meus irmãos, Jesus cumpriu a lei e fez algo que nós não poderíamos cumprir. Quando o texto fala aqui sobre guardar os mandamentos, nós precisamos entender o que Deus faz por nós, meus irmãos. Sem mim nada podeis fazer. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que embora nós tenhamos coisas boas, um pecado só já nos torna culpáveis diante de Deus. Romanos 3 vai falar que a lei está aí para que cale toda a boca e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, nós não podemos cumprir a lei pelas nossas próprias forças. Se eu sair daqui e falar, não, eu vou guardar a lei,
sem depender de Cristo. Eu vou guardar a lei, vou tentar cumprir. Nós vamos sair frustrados, irmãos, porque nós não conseguimos cumprir. Mas qual que é a bênção? A palavra vai nos falar que a lei, ela vai conduzir você até Jesus. E falar, Jesus vai falar para você, filho, aquilo que eu não podia, você não poderia fazer, eu fiz por você. Eu cumpri toda a lei. Volte-se para mim. A bênção da salvação hoje é você crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, volte-se para mim. Eu cumpri a lei por você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, quando eu entendo este amor, sabe qual é a maior prova de amor que eu tenho? É me voltar para a lei e falar, Senhor, eu sei que o Senhor cumpriu esta lei por mim, mas eu me volto à tua palavra, aos mandamentos, como prova de gratidão e amor para te glorificar. Eu não busco obedecer a lei como uma forma de agradar a Deus no sentido de algo legalista, mas eu me volto para a lei de Deus como uma forma de gratidão diante de tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu morri para a lei, mas agora eu volto para falar, Deus, como prova do meu amor, não quero ter outros deuses diante de mim. Não quero fazer nada que tenha o Senhor em segundo plano. Não quero tomar o teu nome em vão. Não quero deixar de te glorificar durante toda a minha caminhada. E assim, meus irmãos, como prova de gratidão ao que Ele fez por mim, guardar a palavra, assim como Ele me orienta. E o verso 11, irmãos, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meus irmãos, nós precisamos entender que a maior alegria que o cristão pode ter é estando ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse mesmo João vai escrever na sua primeira carta o seguinte, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, o Senhor da vida. Tudo isso está escrito para o nosso crescimento. E o texto vai falar, e eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa e tenhamos comunhão com Ele. Meus irmãos, a bênção da maior alegria que Deus nos deu foi enviando Jesus para nos salvar. Tem gente, irmãos, que vai tentar encontrar alegria nas coisas passageiras deste mundo. Tem gente que vai falar, não, pastor, eu estou muito bem vivendo a minha alegria no mundo. Estou muito bem vivendo a alegria que eu tenho. Mas, meus irmãos, qualquer alegria fora de Cristo é passageira. E tem gente que fora de Cristo vai secar, vai murchar, vai ser lançada no fogo, vai ser queimada. Gente que um dia se alegrou com as alegrias deste mundo. Mas se você se alegrar com Deus, a palavra nos ensina que nós somos bem-aventurados. A nossa alegria é completa. E se eu me alegrar com o cuidado que Deus tem por mim, meus irmãos, nós vamos estar debaixo daquilo que alegra o coração do Senhor e vamos dar glórias a Deus. Meus amados, esse texto aqui é um desafio para nós nesta noite. Nós temos muitos pedidos, muitas necessidades e vamos estar numa semana de oração. Para a glória de Deus. Mas algo muito importante para a nossa vida é, Senhor, antes de mais nada, me ajude a estar ligado cada vez mais ao Filho. Me ajude a me parecer cada vez mais com Cristo. Deus, meus irmãos, Ele não vai improperar isso para você. Ele não vai fechar a mão para você. Este Pai te incentiva a fazer isso por meio da palavra. Faça isso. Um outro desafio é, na nossa vida nós estamos dando bons frutos para o reino de Deus, meus irmãos? Será que a minha vida, a minha existência, a minha história, além de estar glorificando a Deus, será que eu estou honrando, estando cada vez mais ligado na minha existência? Isso é importante, irmãos. Nós precisamos entender o fundamento da nossa vida. E, meus irmãos, além de viver para a glória de Deus, será que eu estou me alegrando nele? Lembram da primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? Qual é a minha finalidade? Porque eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência?
Finalidade do homem é glorificar a Deus. E o que mais? Gozá-lo para sempre. Sabe qual é o problema que às vezes acontece? Tem gente que fala, não, tem que glorificar a Deus. Fazer isso. Às vezes a gente, tudo, quer coma, quer beba, faça tudo. Irmãos, isso tem que acontecer. Mas se você não unir as coisas, tem gente que pode ser a semelhança do irmão do filho pródigo. Viu? Não, pastor, ó, pai, eu fiz tudo isso. E nunca me alegrei, o Senhor nunca me deu o privilégio de me alegrar como cordeiro. Filho, que é meu é teu, se alegre. A igreja é o povo mais abençoado da face da terra. Irmãos, que Deus nos dê essa alegria. A nossa alegria não é passageira como a que o mundo ensina. Tanto que Moisés vai deixar de ser filho da filha de Faraó, porque considera os opróbrios de Cristo por maiores riquezas. A maior riqueza, irmãos, é estar na igreja. E que você possa perceber essa preciosidade, estar ligado a Cristo e viver para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a nossa vida. Que nós possamos nos gloriar em Deus. Mas como nos ensina a palavra, ter a abundante alegria que vem do Senhor. Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, irmãos. Eu convido o presbítero